O que saber politicamente sobre os agrotóxicos? Este é o tema de hoje. Vocês sabem que o ser humano morre pela boca, adquire câncer ou pelo sol ou pelo que come. É isso que nós vamos tratar, principalmente sobre o que o ser humano come. Frutas, verduras e produtos industrializados. Então, o mundo era muito bonito, com muitas abelhas, muitas flores, e esse mundo foi desaparecendo. No lugar das florestas, nós temos hoje terra arrasada, o trator trabalha 24 horas, não se vê uma árvore, o solo é esterilizado com herbicidas, não cresce mato nenhum, só vai nascer aquela semente geneticamente tratada, transgenicamente tratada, para gastar bastante adubo químico e usar bastante agrotóxico. Essa é a semente do século XXI. A saúde do ser humano não interessa para a turma do veneno. O povo mais impactado do planeta é o povo brasileiro. É o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Olha só, no Brasil, de 2018, consumimos 7,3 litros de agrotóxico em média por pessoa por ano. No Paraná, essa quantidade é maior. O estado do Paraná exagera na aplicação de agrotóxicos. Olha só essa transparência. Paraná em perigo. Paraná campeão. 9 litros de agrotóxico por pessoa todos os anos. E vai aumentar. Se nada for feito, se o consumidor não estiver atento para selecionar o que come. Existem alternativas, existem alimentos já limpos, orgânicos, produzidos de forma alternativa, porque essas ferramentas alternativas existem. Nos programas passados, nós falamos nos controles biológicos. O número de multinacionais do veneno não enchem duas mãos. Olha só a imagem do planeta na mão de menos de 10 empresas produtoras, comercializadoras de agrotóxicos no planeta. É um negócio bilionário, sem ética, na mão de pouca gente. Olha só as empresas que fazem parte deste grupo seleto de produtores de venenos, de agrotóxicos, de pesticidas, ou como também gostam esses senhores dos venenos chamar o seu produto, defensivo agrícola. Palavra bonita, né? Não diz nada, inofensiva, mas não é bem assim. Olha só, as vendas de agrotóxicos em 2014 foram de 28 bilhões de reais gastos pelos agricultores brasileiros. Em 2015, foram 32 bilhões. Em 2016, 33 bilhões. Agora, vocês vejam só o que daria para fazer com esses 33 bilhões. Nós poderíamos multiplicar por 4 o Programa Nacional de Alimentação Escolar, melhorando a qualidade do alimento fornecido às crianças. O Ministério da Saúde, esse teria seu orçamento de 42 bilhões, quase que dobrado. O valor faturado pelas empresas de agrotóxicos em 2016 equivale a 85 vezes o orçamento do Instituto do Câncer. Não existe controle do Estado sobre a venda de agrotóxicos no Brasil. Não existe também fiscalização. Em 15 anos, o volume comercializado aumentou 191%. E o faturamento em dólares aumentou 388%. São números estarrecedores que não encontram paralelo em nenhuma atividade comercial. Vejam só que barbaridade.
Sementes transgênicas resistentes a mais de um tipo de agrotóxico. Mostra como funciona a espiral química. Então a indústria hoje não só fabrica agrotóxico, mas ela também produz geneticamente a semente que vai ser usada para que esta semente lançada no campo peça adubo químico, que eles também fabricam, e inseticidas, que eles também fabricam, pesticidas ou agrotóxicos. Esta é a espiral do veneno, a espiral química. Dos 261 parlamentares brasileiros federais fazem a bancada ruralista. Essa bancada ruralista, ela causa problemas seríssimos na legislação. Então nós temos, por exemplo, neste quadro que estamos vendo aí, limite máximo de resíduos em alimentos, miligramas por quilo. No arroz, nós temos no limite da União Europeia 0,10, enquanto que o limite no Brasil é 0,20. 2 vezes maior o nosso limite que o limite estabelecido pelos países da União Europeia. No caso do milho, onde é usado a atrazina, o limite da União Europeia é de 0,05. No Brasil é 0,25, ou seja, 5 vezes maior. Citros, onde é usado o acefato, no Brasil o limite é 0,01. Olha agora, na Europa, 0,200. Ou seja, 20 vezes maior é a nossa tolerância para com os limites. Soja, então, é um absurdo. Nós temos o nosso limite em 10,0, enquanto que o limite da União Europeia é de 0,05. Ou seja, 200 vezes mais veneno nós aplicamos no cultivo da soja, legalmente estabelecido pela bancada ruralista. Feijão, então, é uma barbaridade, onde é usado o Malathion. Ele para a União Europeia é de 0,02 e no Brasil é 8,0, ou seja, 400 vezes superior. Então, esses dados nos mostram que o Brasil está fora do contexto da saúde, da Unidade Sanitária Mundial. Nós estamos comendo muito veneno. Os nossos produtores têm limites muito amplos para usarem os agrotóxicos. A legislação é complicada, não existe fiscalização no campo, não existem laboratórios no Brasil, salvo raríssimas exceções, que fazem a coleta de material, analisam o agrotóxico nos alimentos, e a Anvisa, que faz esse trabalho com o Instituto Biológico em São Paulo, são proibidos de divulgar esses resultados. A bancada ruralista e o poder da máfia dos agrotóxicos não permite que o povo brasileiro saiba o que tem na comida. O mapa da contaminação, os estados mais contaminados no Brasil são Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco, onde mais é lançado agrotóxico em cima do solo. Esse é o quadro que eu estou mostrando aí. 8 brasileiros são contaminados por agrotóxicos por dia. Para cada caso notificado, estima-se que 50 não sejam. Nossas estatísticas são estimativas, não são estatísticas verdadeiras. Então esse mapa mostra aí a contaminação, onde é que elas mais ocorrem. Uso de agrotóxicos no Brasil. Esse mapa mostra em vermelho mais escuro, onde é mais aplicado o agrotóxico, ou seja, São Paulo, Rio, uma parte de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, são os estados onde mais se aplica agrotóxico. E Santa Catarina também não está fora. Bahia, Minas Gerais também. Os nordestinos são que menos aplicam agrotóxico, porque não tem muita agricultura por lá. Vítimas fatais. Eu vou deixar esse quadro para explicar no
bloco seguinte, porque é muito importante e nós temos que mostrar isso para vocês, para que vocês tenham consciência de encontrar alternativas para a conservação da saúde dos filhos, dos pais, dos avós, dos parentes, dos amigos. Voltamos já no segundo bloco. Este quadro em azul mostra as vítimas dos agrotóxicos no Brasil. Então, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo são os estados que mais vítimas causam sob o efeito do uso abusivo de pesticidas no Brasil. As estratégias utilizadas pelas ações corporativas das multinacionais são conhecidas de todos. Ela começa pelo currículo escolar nas faculdades de agronomia, onde o currículo é químico, ensinam a química orgânica para identificar as moléculas dos agrotóxicos, ensinam a química analítica, ensinam a química agrícola. Então, prepara o agrônomo para ser vendedor de agrotóxico. As cadeiras biológicas são pouco valorizadas, que poderiam incrementar o controle biológico. As estratégias começam pelo profissional. O profissional que faz o receituário agronômico. Então, esses fiéis escudeiros, que eu mostro a figura do escudeiro aí, são os vendedores de agrotóxicos. Muitos deles, uma grande maioria deles, são profissionais formados na engenharia agronômica. Recebem treinamento no Brasil, recebem estágio nos países do primeiro mundo, onde se localizam as fábricas, onde recebem lavagem cerebral aplicada exclusivamente sobre o uso e o abuso de agrotóxico. Então, nas escolas, por exemplo, começa a formatação do engenheiro agrônomo vendedor de agrotóxico. É através dos professores. Os professores foram preparados no seu currículo de mestres, com estágios nas fábricas de agrotóxicos na Europa, nos Estados Unidos e agora também na China. A China também é um grande produtor de agrotóxicos. Agrotóxicos sem qualificação, sem registro, que estão entrando no Brasil clandestinamente através do Paraguai. Uma vergonha. E não existe fiscalização em Santa Catarina. E os alunos também são preparados por esses mesmos professores químicos, como já falei anteriormente, agrônomo preparado para vender agrotóxico e defender a indústria e dizer que controle biológico não funciona. Essa é a formatação. No registro de moléculas no Brasil, é o grande gargalo hoje que está sendo discutido na legislação brasileira, junto com a bancada ruralista principalmente, que está impondo condições no sentido de que a legislação volte 50 anos para trás, permitindo o uso de produtos proibidos que já estão proibidos no Brasil, como os clorados, permitindo moléculas que são proibidas no exterior, nos outros países, mas podem ser permitidas no Brasil, por mais baratas, para baixar o custo da produção brasileira. E as instituições que analisam cada molécula que é submetida a registro são o IBAMA, que está do lado do povo, o Ministério da Saúde, através da Anvisa, que está do lado do povo, e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que está do lado da bancada ruralista. A legislação está prevendo de tirar fora o IBAMA e tirar fora o Ministério da Saúde. A Anvisa, anular a ação dos dois na avaliação e aprovação dos novos registros para moléculas inseticidas no Brasil. Então fica só a bancada ruralista controlando isso, sem qualquer defesa da sociedade, que era feita pelo IBAMA e pela Anvisa ainda atualmente. A legislação não foi aprovada, mas está na mesa para ser discutida.
As estratégias de comercialização também são altamente qualificadas e estudadas. São através das cooperativas agrícolas, através das associações de produtores rurais, através dos sindicatos rurais. Essa comercialização é feita tão somente voltada para as quantidades. Então, quanto mais você receitar agrotóxico, maior é a comissão para o vendedor agrônomo. Existem muitos agrônomos que não receitam. Existem muitos agrônomos alternativos que se negam a intoxicar o solo, a intoxicar o agricultor e a intoxicar o consumidor através desses produtos envenenados. Mas as estratégias são pesadas. Inclusive, os lobbies no Senado e na Câmara Federal são elevadíssimos. O grupo das multinacionais, que estão ligados na Andef e na AMDA, é muito pesado no Senado. É uma profissão muito bem remunerada e é muito eficiente. Está conseguindo aprovar coisas horrorosas contra a sociedade de consumo. Aí está o pacote do veneno, que vai ser discutido provavelmente depois da eleição, ou logo no começo do próximo governo, que é a nova lei dos agrotóxicos, que prevê, então, a retirada do IBAMA da Anvisa na equipe de licenciamento para as novas moléculas, o retorno e a liberação de agrotóxicos que estão proibidos no mundo todo e também no Brasil, e a importação, facilidades na importação, além das vantagens que já existem, que é a manutenção da renúncia fiscal. Vocês sabem que agrotóxico importado não paga imposto de importação, que era de 8%, agrotóxico não paga nada. O agrotóxico está isento de ICMS, de imposto industrializado, do IPI, está isento de CONFINS, do PIS/PASEP, que eu, como prestador de serviço, pago. Eu pago ISS, Imposto de Renda, INSS, CONFINS, PIS e PASEP. O produto agrotóxico não paga nada de ICMS em Santa Catarina, mas o leite paga mais de 30% de ICMS. O cálculo do TCU é a ponta do iceberg. Vejam só, o TCU, Tribunal de Contas da União, andou estudando a questão dos agrotóxicos e como são considerados insumos agrícolas, despesas com agrotóxicos são 100% abatidas no imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Olha só o que a bancada do veneno, a bancada ruralista conseguiu isentar esses produtos tão venenosos, tão perigosos, para facilitar a venda, baixar custo e obter grandes lucros. Agora eu vou mostrar de que forma são aplicados os agrotóxicos, através de uma aviação agrícola. Milhares de aviões pulverizam as terras no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Bahia. Um escândalo. Aqui no Vale do Itajaí nós temos uma aplicação de agrotóxico, veja aí uma roseira aí, o cara aplicando agrotóxico, que também é aplicado com avião agora. Os bananais de Corupá, os bananais de Garuva, os bananais de Massaranduba, Jaraguá do Sul, são todos aplicados com agrotóxico, são pulverizações. E que a atmosfera contaminada, ela se desloca e vai para as propriedades vizinhas, muitas delas com produção orgânica, contaminando o produto orgânico, inviabilizando a venda do produto orgânico, um prejuízo fantástico. Não tem fiscalização, não tem penalização. Um delegado de polícia não sabe como registrar um BO desse. Nem aceita um BO sobre contaminação por deriva de pluma agrotóxica. O alface é pulverizado uma vez por semana quando chove. Quando não chove também é pulverizado. A comida que nós comemos, você veja a proteção que o cara tem.
Ele está tudo protegido do agrotóxico, mas o alface não tem nenhuma proteção. Isso vem na mesa no dia seguinte. Como alface pulverizado. Olha o arroz. Olha só a quantidade de veneno que esse aplicador está fazendo. Esse também está aplicando no café, nas parreiras, nos vinhedos, nos laranjais. É assim que aplica veneno. E o receituário agronômico que foi feito, elaborado dentro dos escritórios das multinacionais, ele foi aceito pelo Conselho Regional de Engenharia do Brasil inteiro, pelo CREA e pelo CONFEA. É um mero papel para aumentar as vendas legalizadas de venenos no Brasil. Esse receituário agronômico não tem um espaço para que o profissional agrônomo, se negando a recomendar o agrotóxico, possa recomendar um controle biológico. Não tem espaço para controle biológico. O formulário não permite que você indique uma microvespa para controlar uma lagarta que está comendo as folhas da tua soja. Não tem. O lançamento de agrotóxicos sobre os biomas brasileiros aumentou em 239% em 17 anos. Isso é um absurdo! Só em 2016 foram 551,3 mil toneladas. O país autoriza consumo de agrotóxicos proibidos mundialmente. Gente, é o fim da picada. E o Brasil é o campeão mundial, gastando mais de 10 bilhões de dólares por ano na aquisição desses venenos. Os impactos são causados no meio ambiente, sobre a saúde dos brasileiros e quebra a economia. Santa Catarina é o segundo estado do Brasil com mais cidades em que o câncer é a principal causa da morte. Esse é o caso de 95 dos 295 municípios catarinenses, o que representa 32%. Os impactos dos agrotóxicos, eles estão focados na questão ambiental, no solo, no impacto do solo, contaminando o solo, nas águas, nos rios, nos lagos, matando peixes, crustáceos, na saúde dos brasileiros, que é o produtor, o aplicador, o agricultor e o consumidor. Então, esse é o cenário sanitário causado pelos agrotóxicos e que, na maioria dos casos, é câncer e morte, caixão. E, no final, a economia também é impactada, porque se você tem, por exemplo, isenção total para um produto tão perigoso, por que não se dá isenção para leite? Por que não se dá isenção para plantas medicinais? Por que não se dá isenção para outras produções que melhoram a qualidade de vida do povo brasileiro? Esse é o recado que eu deixo aí. Eu vou voltar a esse assunto mais uma vez, mostrando as entidades, as instituições que fazem o controle, que estão tentando modificar esse cenário para o lado do ser humano, para a qualidade de vida do ser humano. Não só o lucro das menos de 10 empresas corporativas mundiais que lucram com a desgraça do ser humano.